Olá pessoal, bom dia, feliz sábado, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma recapitalização da Escola Sabatina. Queremos agradecer pela sua companhia e antes da gente iniciar, como sempre, gostaria que você fechasse os olhos para a gente pedir orientação divina. Vamos orar? Querido Pai Celestial, neste momento nós estamos aqui, Senhor, para aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor abra a mente dos internautas, abra a nossa mente, abra o coração dos internautas e abra o nosso coração, para que nós possamos compreender, entender e aceitar o que o Senhor diz, o Senhor nos aconselha. Mas mais do que isso, Pai, nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê o Teu Espírito Santo, para que nós possamos praticar o que o Senhor nos ensina e assim ser servo do Senhor e reinar contigo para sempre. Esse é o nosso desejo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, nós estamos na última lição desse trimestre, tá? E queremos agradecer você mais uma vez por estar aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre o amor e o cumprimento da lei. Nós vamos entender um pouquinho a respeito da lei. Eu sei que você tem ouvido falar sobre a lei várias vezes, né? A lei de Deus, ela vem sendo atacada de uma forma que a gente não consegue entender completamente, mas com a ajuda do Espírito Santo, ele tem nos revelado, e através da palavra, que de fato a lei de Deus ela tem sido atacada, ela vem sendo atacada, mas hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o amor de Deus e o cumprimento dessa lei. E aí nós vamos entender que o amor de Deus e a lei de Deus são duas coisas muito importantes que elas andam inseparáveis, elas andam juntas. Nós vamos entender isso aqui hoje, tá? Então, o verso para memorizar, que está baseado lá no livro de Romanos, capítulo 13, verso 8, diz assim, ó: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o seu próximo, cumpre a lei. Olha que texto, hein, Paulo? Bonito, né? O que Paulo está querendo dizer com esse texto? Ele está ecoando as palavras de Jesus, né? Quando Jesus pergunta para o jovem rico assim, ó, o jovem rico chega até Jesus, né, e fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele assim: olha, vende tudo que tem e dá aos pobres, né? Antes de Jesus dizer vende tudo que tem e dá aos pobres, Jesus fala para ele, dá uma resposta para ele. Não sei se vocês se lembram, mas a resposta que Jesus dá para ele é assim, ó: guarde os mandamentos. Bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? E aí Jesus faz aquele discurso, né? Bom, só existe um, que é Deus, né? Ele não acreditava que Jesus era Deus, então que bajulação era aquela? Mas aí, a vida eterna, tem tudo que tem. Aí Jesus fala para ele: quer? Então guarde os mandamentos. Aí ele fala: quais os mandamentos? Quais os mandamentos? Aí Jesus começa a citar para ele. Quais os mandamentos que Jesus começa a citar para ele? Não mate, não roube, não adultere, né? Ele cita. Dos 6 mandamentos do amor ao próximo, Jesus cita 5. E aí, ele diz o que para Jesus? Qual é a resposta dele para Jesus? Ele fala: isso é como desde o início, né? Infância, eu guardo isso aí, né? Aí Jesus falou para ele: irmãos, se esses mandamentos quer dizer amor ao próximo, então o que o jovem rico estava querendo dizer para Jesus? Eu amo o meu próximo, isso aí eu guardo, isso aí eu cumpro. Eu amo o meu próximo desde a minha infância, assim. Aí Jesus quis mostrar para ele que ele não amava nada. Porque Jesus falou: então faz o seguinte, vende tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres e volta e me segue. Aí, amor, né? Aí qual foi a próxima atitude dele? Ele disse que ele ficou triste porque era dono de muitas riquezas e saiu, né? Porque Jesus quis mostrar para ele que ele não amava o próximo dele, entendeu? Então, quando Paulo está dizendo aí que quem cumpre a lei ama o próximo, é de fato,
entendeu? Então, quem cumpre a lei de Deus, guardar os mandamentos de Deus, é amar ao próximo também. Tá tudo intrínseco, tá tudo ligado, né? A gente não pode desligar. Então, Paulo ele só está ecoando o pensamento de Jesus, né? É interessante que esse verso também faz a gente pensar, né? Porque ele fala assim, olha, não fiques devendo nada a ninguém, exceto o amor. Então ele me explica assim, olha, que tudo aquilo que eu fizer para o meu semelhante, eu ainda estou devendo. Você sabe que se eu manter na minha mente, pessoal, porque tem gente que faz assim, ó, eu já fiz uma boa ação hoje, então beleza, eu estou tranquilo, eu já fiz uma boa ação hoje. Então se aparecer, eu falo, não, minha cota de boa ação acabou. Então isso daqui entra e cabe dentro de um coração que é egoísta. Então quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor, então, ou seja, eu fiz algo de bom para alguém, mas eu tenho que fazer mais. Entendeu? Aquela música lá o pessoal gravou aí, fala do mundo melhor, né? Você já viu a letra daquela música? Guarda the World, está em inglês. Guarda the World. Ela fala um mundo melhor. Ela fala assim, olha, não espere que ninguém faça você. Sim. Só que tem gente que faz assim, olha, age da mesma maneira porque agiu o sacerdote e o levita. Eu posso fazer, mas agora eu não tenho prazo. Outro vai fazer, deixa que outro faça. Esse pensamento é pensamento egoísta. Né? E a gente não pode, de forma alguma, deixar passar essas oportunidades. Sabe por quê? Porque são essas oportunidades que vai preparar o seu coração, vai preparar a sua vida, para você ser uma pessoa que tem uma visão assim, bem aberta, né? Porque muitas vezes a gente só olha para frente, mas e o irmão do lado, do outro que está precisando? E isso faz com que a gente não estenda a mão. Essa que é a questão. Então, irmão Edmar, na sua concepção e na concepção bíblica, guardar os mandamentos, e principalmente esse aqui, amar ao próximo, não é só na estudo bíblico, não é só falar de Jesus. Não é só agora, não é só na igreja. Porque é igual antes, em off aqui, a gente estava conversando, e eu falando, olha, a lição dessa semana, ela explica muito mais. Você sabe que eu acho assim que a guarda dos mandamentos, ela está mais dentro da nossa convivência, entendeu? Em ter assim uma sensibilidade quanto àqueles que precisam em todas as áreas, entendeu? Não só financeira, mas em todas as áreas. E interessante que, olha, dentro dos líderes religiosos, quando Jesus veio a essa terra, é o que não tinha. Lá é o contrário, é mais fácil você dar um tiro de misericórdia numa pessoa que está morrendo do que carregar nos ombros. E eu aprendi uma coisa uma vez interessante, fala assim que numa guerra, quando um soldado é ferido, os outros carregam ele nos braços. Na guerra, quando um soldado é ferido, ele carrega ele aqui, ó, leva no ombro até uma próxima base. E no mundo nosso hoje cotidiano, é mais fácil você dar um tiro de misericórdia do que carregar nos ombros. Quem quer carregar? Então, deixa eu falar para você, quando o verso antes diz assim, olha, não fique devendo nada a ninguém do seu amor, eu tenho que fazer assim, olha, tudo que eu fizer ainda estou devendo ainda. Tudo que eu fizer ainda estou devendo o amor às pessoas que estiveram ao meu lado, entendeu? Porque a guarda dos mandamentos não é só guardar os preceitos, é de deixar de fazer aquilo que eu posso fazer e eu deixar de fazer aquilo dos mandamentos. Você me fez lembrar, Edmar, de uma passagem na Bíblia que mostra que Eliseu, ele era um profeta de Deus. O profeta de Deus é aquele que traz a mensagem de Deus para as pessoas, né? Mas o profeta Eliseu, ele nos ensina como cumprir esse amor ao próximo. Porque o que acontece? Ele chega na casa de uma viúva, que o marido morreu e deixou dívidas, está a ponto de perder o filho. Ele poderia vir lá trazer uma mensagem, né? Porque ele estava cheio de mensagem de Deus para trazer o povo, deixar aquela mensagem ali e virar as costas e ir embora. Né? Mas ele se sensibiliza com a situação daquela mulher que estava a ponto de perder o filho por causa de dívida que o esposo deixou. Né? E ele fala, não, peraí, eu tenho que aplicar aquilo que eu conheço aqui.
amor ao próximo. Né? Então ele, do nada, Deus, através de Eliseu, faz aparecer azeite. Abençoa a vida de uma viúva que ela conseguiu pagar as dívidas, né? E outra coisa, irmão, a Bíblia ela não fala qual foi o papel dessa mulher dali para frente. Não fala como se foi a vida dela dali para frente, mas eu acredito que através da boa ação de Eliseu, amar ao próximo na causa material, com certeza o espiritual entrou junto. Talvez aquela mulher ali foi uma líder de pregar o Evangelho, os ensinos do Senhor, né? Tudo aquilo que ela recebeu do profeta. O Evangelho ele nunca vem vazio, ele vem para preencher. Quer dizer que se eu der margem para que a palavra de Deus ela preencha a minha vida, todas as lacunas vão ser preenchidas, em todas elas. Não vai haver nenhum ponto de egoísmo, né? De egocentrismo, porque o Evangelho ele ensina isso. E o cumprimento da lei é justamente isso daí. Então eu pensava que guardar a lei era guardar o sábado, era não matar, não roubar, não adulterar, não tirar falso testemunho, não ter outro Deus diante de mim, não tomar o nome de Deus em vão. Então eu pensava que era isso. Só que eu descobri essa semana que ia muito mais. Isso é só um ponto. É um ponto de partida. Pequenininho, isso aqui é um ponto pequenininho. Que aliás, se você tiver o segundo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, essas aqui você vai fazer automaticamente. Entende? Entende. Então, se você amar a Deus sobre... Porque a Bíblia assim, que como é que você diz que ama a Deus, né? Mas deixa o seu irmão passar fome, deixa o seu irmão ficar nu, deixa o seu irmão passar sede, deixa o seu irmão ser uma visita, deixa o seu irmão morrer à língua. Como é que você se conhece a Deus se você faz isso? Se você não faz para aquele que você vê, como é que você faz para Deus que não vê? Entende? Então, assim, olha, eu acho que nessa manhã a gente vai ter que, assim, sei lá, tentar abrir a mente do nosso irmão para entender isso aqui. Porque se entender isso daqui, eu acredito que ele já está totalmente diferente, você entende? Totalmente diferente. Porque hoje a nossa mentalidade disso aqui, o cumprimento da lei, é os preceitos. Então, mas veja só, eu posso ser muito bom em guardar os preceitos. No caso do jovem rico, ele era perito em guardar os preceitos. Ele era perito. Mas só que agora que Deus pediu para ele, a razão da fé dele, pediu a razão daquilo que ele entendia, que eram os preceitos, agora ele tinha que fazer na prática. Porque a gente pode engordar espiritualmente. Pode engordar espiritualmente, você entendeu? Absorvendo tudo, mas e na hora do repartir? Na hora de praticar. A hora que Jesus chama ele, fala, então faz o seguinte, põe em prática agora. Põe em prática. E qual a suma do cumprimento de toda a lei? Qual é a suma? Amor. É amor. E assim, o que a gente... desculpa. Fala bem rapidinho, como você falou aí, né? O povo pensa que é pegar os 10 mandamentos e aqui terminou, o ponto final e acabou. Mas se ele ter uma noção mais na frente, ele vê que ela é infinita. Porque o amor não tem um ponto final. A cada dia que passa na nossa vida, ele tem que aumentar. Entendeu? O amor ao próximo, ao amigo, até ao próximo. O Cristo ele nos diz nas Escrituras que até os nossos inimigos nós devemos amar. Sim. Porque se nós não Mas é eles que a gente deve amar. É ele Eu falo assim, se você faz algo para receber em troca, o que eu penso que você tem? Eu vou amar meu amigo pelo seguinte, eu vou fazer tudo por ele, porque vai fazer para mim também. E amar quem ama a gente faz. Mas eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo e eu tive a certeza da minha vida. Essa semana, se não fosse primeiramente Deus mandar o anjo dele para me ligar, era capaz que eu tivesse morrido. Porque eu estava vindo na rua, o menino disse, olha, você não vai hoje trabalhar comigo instalar. Todo mundo está fraco a instalação, você vai fazer para mim lá essa região aqui passando para cá com vocês. Não, esse bem aqui logo, passando do nosso setor, que ele vivia na Goiânia Viva. Aí ele me deixou, ele então me deixou lá de lá, eu vim de lá para cá, quando eu cheguei aqui, eu estou lá de carro, me chama para buscar, eu vou almoçar em casa, de lá eu volto, tá? Vem de lá, quando eu cheguei, no meio dela tinha um portãozão aberto, e eu passei em frente ao portão. Quando eu passei em frente ao portão, eu fui desde de canto assim do olho, eu vi que baita de um cachorro
levantou e tirou na minha direção. Eu também não liguei muito não, só Deus passou mais rápido para distanciar do portão. Quando eu trouxe o cachorro, parece que ele gritou. Quando ele gritou, eu fui dobrar assim para chutar o cachorro, o pé escorregou e eu caí o cachorro assim. Moço de Deus, eu saí rolando, tirei a bolsa rápido, balancei aqui, ó, pá. E eu tinha acabado de orar, que sempre quando eu estou assim, a minha vida é louvar e orar, é cantar, falar com Deus. E eu balancei aqui, balancei, e ele em cima, eu peguei e digo, vou jogar, estava cheio de água, cheio de material, a bolsa estava pesada, eu vou jogar na cara dele, eu tenho que eu levanto, não briga. Aí, balancei e correu um velhinho. Balancei assim, mas dormiu, a cabeça chegou lá e gritou, cachorro, sai daí, gritou com o dono lá. Não foi acudir, não. Aí levantou de lá, aí deu tempo de eu levantar e nós botamos esse cachorro para correr para lá para dentro. Eu fiquei olhando assim. Aí a mulher do supermercado saiu meu ali, eu disse, machucou, ele pegou você, disse, não tinha que eu pegar porque eu balancei a bolsa, mas tinha me pego mesmo. Aí levantei de lá, peguei a bolsa, peguei o material que tinha espalhado, o meninozinho dela me ajudou, eu fiquei olhando, vento levando, não, deixa aí, saí de lá. Foi trabalhando tranquilo, foi louvando a Deus. Quando chegou no final da rua, caiu a ficha. Digo, mas rapaz, Senhor, você é maravilhoso mesmo. Moço, eu não saí com pingo de ira, nem nada, para mim não tinha acontecido nada. Vida que segue. De vida que segue, Senhor. Moço, digo, Senhor, bem me conhece. Se fosse outro tempo, a desgraça estava feita. Você ensina o dono. E agora eu estou orando pelo dono desse cachorro e louvando o teu nome. Pela proteção. Eu vi a diferença que teve na minha vida, porque se fosse noutra época, eu tinha ido lá matar todo mundo do cachorro. Eu tinha ido lá. Aí eu cheguei em casa, eu disse, na hora da tarde, cheguei em casa, contei para minha esposa, eu sei que Jesus me transformou, porque o que aconteceu. Hoje foi a prova. Hoje foi a prova. O que aconteceu não era para estar imenso assim desse jeito, não, moço. Tinha ido atrás de Tinha resposta, moça, né? tinha atrás, a desgraça estava pronta. E Então, é isso que Jesus faz. é isso que ele faz. A gente tem piedade. O mais interessante é que eu levantei orando pelo dono do cachorro. Isso que eu achei mais interessante. Ou seja, você vê que é de Deus, né? Aí Sim. você vê que é o amor em prática. O amor em prática. E hoje a lição vem nos abrindo a mentalidade melhor ainda sobre a guarda da lei e o amor de Deus. Porque a lei se torna tudo em amor. Então, o exemplo que o senhor deu é legal, porque o amor, ele abrange a parte de cumprir os preceitos, abrange a parte de praticar os preceitos. Sim. E abrange a parte de não fazer algo que o sujeito merecia ali, ó. O que ele merecia? Ele merecia alguém ali no pé dele, né, enchendo o saco dele, processando ele, mas o Senhor usou de misericórdia. Sim. Ou seja, o nome disso é amor. Então, assim, você vê que o amor, ele tem várias abrangências, né? E o cabelo chegou e disse, rapaz, bate a foto, filma, manda para a tua empresa. Aí eu pensei, deixa eu mandar para a empresa. Aí eu estava em cima do carro. Eu digo, não, fica assim mesmo. Você vê, né? Então, Deixei tudo de lado e vim embora. Então, assim, você vê que o amor, ele tem várias abrangências, né? Assim, aí, o do jovem rico, quando Jesus pede para ele, e ele não tem coragem de provar que ama o próximo, ele também está provando que não ama Deus, né? Por quê? Porque João, lá na carta de João, ele vai sintetizar isso muito bem. Ele vai falar, se você não ama o seu próximo que você está vendo, você também não ama a Deus que você não vê. Sim. Ou seja, o jovem rico não ama nem o próximo e nem a Deus. Entendeu? Então é mais ou menos por aí, né? Esse amor, ele precisa ser vivenciado, né, dia a dia. E a história do jovem rico, ela pode dizer o seguinte, que eu posso conhecer, eu posso ser um perito, exímio, né? No conhecimento da Bíblia, mas não ter a prática. Aí é que é o problema. Aí é que está o problema, porque conhecimento só vai fazer com que de repente até minha mente ela mude. Por quê? Porque eu posso pensar que eu sou melhor. Sim. Eu posso pensar que O egoísmo cresce. não é? Já topei com muita gente assim, pensando que é melhor. Mas é totalmente o contrário. É, Quer dizer, que quando eu conheço, olha, isso aqui é bem verdade, você sabe por quê? Por exemplo, eu acredito que os adventistas do sétimo dia
serão muito mais minuciosamente julgados do que aqueles que Cobrados, né? Sim, essa é verdade. Você sabe que eu estava lendo que eu vi esse negócio assim, um pastor falou isso aí. É, porque por causa do conhecimento. Nós somos muito mais cobrados. Só que porque tem uma coisa, conhecemos. só que tem, eu acho que aqui tem um, sei lá, algo que intriga, porque parece que quanto mais a gente conhece, parece que mais relapso a gente se torna. Essa é a grande verdade. Sabe o que é isso? Aqui a lição de domingo, ela vem falando sobre esse assunto. Que vem falando de relacionamento. Olha só, então a lei de Deus não consiste em quê? Em conceitos. Não consiste em conceitos. E aí mais na frente vem falando, para isso acontecer, o que tem que acontecer? Relacionamento com Deus. Aí alguém pode perguntar ali, mas e como é que eu vou fazer para cumprir esses mandamentos, né? Esse amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Aqui está a resposta, relacionamento. Eu e você precisamos de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus em oração, relacionamento com Deus no estudo da sua palavra e meditação nela, relacionamento com Deus em obediência e prática, entende? Eu e você precisamos de relacionamento com o Espírito Santo diariamente. Precisamos de relacionamento com Jesus Cristo, aquele que nos conduz à salvação. E aí quando isso acontece na minha e na sua vida, automaticamente a gente começa a produzir os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, um deles é esse: amor, bondade, benignidade, domínio próprio. Isso é os frutos do Espírito. E você só começa a produzir quando você começa a ter relacionamento. Permanecer no relacionamento. Para que uma árvore de fruta, ela precisa permanecer na terra. A semente permanece, aí a semente permanece, ela vira uma plantinha. A plantinha permanece, ela vira uma árvore. A árvore permanece, ela cria galhos, cria folhas e cria fruto. Então a permanência em Deus vai produzir frutos. E é muito importante você citar isso aí, irmão Clamar, por quê? Porque se nós olharmos para o mundo hoje que não professa seguir a palavra de Deus, eles também fazem obras de amor para com o seu semelhante. Né? Vem falar que um departamento da Unesco, por exemplo, que ajuda as crianças que estão lá na África, na miséria, né? Eles pegam um suplemento e dão para aquelas crianças ali manter a vida delas. Vem falar que isso não é obra de amor? É sim, né? É de abnegação. Você vem falar que o trabalho que os nossos irmãos espíritas fazem por aí, né? Ele vem falar que isso também é amor. É amor. Só que o que acontece? O que Deus espera de nós? Não é um amor que venha de mim mesmo. Não é um amor que venha para aliviar minha consciência que foi pesada, que está pesada porque eu tenho muito e quero agora dividir um pouquinho do que eu tenho. Não é esse tipo de amor que Deus espera da gente. O amor que Deus espera de nós é o amor que Ele vai colocar no seu coração, entendeu? Isso mesmo. Porque o coração do ser humano é um coração apaixonado. O que é um coração apaixonado? É um coração que pega um rumo e ele é um caminhão desgovernado. Ele quer ir para aquela banda de ali e ele ignora todo o resto, né? Ele não vê mais nada. Então Deus espera que a gente permaneça nele e o amor, nesse caso, se torna o quê? O fruto, o primeiro fruto lá, o primeiro característico, o fruto do Espírito é amor, bondade. Exato. Então assim, quando a gente permanece em Deus, o amor de Cristo vai entrar em nosso coração. Esse amor, aí o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo ele vai dar diversidade de dons, entendeu? Na diversidade de dons da igreja vai se manifestar o amor de Deus. Por quê? Porque o irmão Edmar, ele tem um dom, né, para atuar em certa área da serviço às pessoas. Coisa que o irmão Getúlio não tem. O irmão Getúlio já envolve outras coisas. Mas se todos nós permanecermos, tudo que a gente fizer de maneira abnegada é aquilo que o Espírito Santo já colocou em nosso coração. É o fruto, é o amor, entendeu? E aí a gente vai servir. Então uma comunidade funciona, por exemplo, na comunidade dos apóstolos ali, tinha as Dorcas, né, que serviam, que faziam roupa para as pessoas, que ajudavam e tudo mais. Ali a gente vai ver também os diáconos, que serviam o pão, né? Ele diz que eles serviam o pão ali para os seus irmãos.
Tinha também os apóstolos, né, que pregavam o evangelho, tinha mestres, tinha profetas. Então, assim, na diversidade de dons, Deus revelava o seu amor. Então, assim, isso mostra pra gente que o amor não é algo individual, o amor é coletivo. Por que Deus quer que a gente esteja junto? Porque junto a gente vai conseguir servir de maneira plena ao nosso próximo, entendeu? Se for individualmente, o máximo que você vai poder fazer é servir um rumo só. Porque aqui você não consegue olhar coletivamente. Exato, agora, coletivamente a gente consegue servir a Deus de maneira plena. Por isso que ele fala bem assim, olha, o mundo saberá que vocês são meus quando vocês estiverem o quê? Unidos, juntos, entendeu? Agora é interessante que, como ser humano, se a gente for esperar o amor gerar no coração, isso não vai acontecer. Não acontece. Acontece que todos pecaram e deixam a instituição da glória de Deus. Qual é o ponto importante? Veja aqui. De nós tem misericórdia, não. O apóstolo Paulo diz assim, olha, tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora veja só. Como é que eu vou adquirir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Dentro da palavra de Deus. Você sabe que quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente busca aquilo que está aqui dentro, Deus implanta no meu coração o amor dele. Que é o amor Porque verdadeiro. se eu for esperar, às vezes, aliás, eu acho que se o amor brotasse assim no coração, a gente iria envaidecesse. Eu sou melhor. Não, então Deus implanta no nosso coração o amor dele. Quando É obra dele, né? Obra dele. Quando ele implanta no coração o amor dele, isso transborda. Só que tem uma coisa. Apocalipse 3:20 diz assim que ele bate a porta do coração. Ele não vai injetar. Ele não vai injetar o amor dele na vida do ser humano. Ele não vai fazer isso. Ele primeiro bate na porta. Esse bate na porta e bate. Se abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Se abrir, bem de hora de ser comigo. Você sabe, isso aqui é muito importante. Por quê? Veja, quando nós mergulhamos dentro da palavra de Deus, entendemos os preceitos deles, entendemos a vontade dele, abrimos a porta do coração, o amor é implantado, não tem como você viver sem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não tem como, não tem como. Porque o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu morri para o mundo. Agora a vida que eu vivo hoje, eu vivo em Cristo Jesus. Mas só que antes dessa transformação, ele falava assim, olha, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Aquilo que eu não quero. Então veja, até aí o apóstolo Paulo não tinha aberto a porta do coração para que essa dádiva de Deus pudesse entrar na sua vida. Você está me entendendo? Quando ele entendeu, aí ele falou assim, agora eu já não vivo mais, acabou, agora é Cristo que vive em mim. Ele disse, olha, então, tudo que eu fizer hoje, não pensa que eu sou bom não, viu? Eu fiz isso, não, porque ele... Não é Deus que está fazendo por intermédio de mim. Agora é preciso de uma entrega completa. Se não houver essa entrega completa, não tem como. Deus não habita em reino dividido, não tem como. E aí, Edmar, entra, porque o amor que o mundo dá, o amor do mundo, ele é um amor assim, ó. Eu estou fazendo, estou com a minha consciência em paz, porque eu estou fazendo. Por exemplo, você pega essas redes de televisão, você vê elas fazendo, por exemplo, um projeto igual Criança Esperança, igual o projeto da ACD, igual... Você vê, né? A gente vê eles fazendo isso. A gente pensa, não, que bons, né? Que bonzinhos. Mas não é, meu amigo. O nome daquilo ali se chama filantropia. Porque quando eles fazem aquilo, o imposto deles, vai lá para baixo. Vai ganhar. Então, que espécie de amor é esse no final das contas? Tipo assim, Paulo, eu vou fazer algo em troca. Peraí, o que eu vou fazer em troca? Vou fazer isso. E ainda se passa por bom, você tá entendendo? A vista do ser humano, a metade do E aí o mérito no final das contas é dele. Você tocou num ponto importante, porque hoje você entra no YouTube, por exemplo, você vê vários YouTubers que dá dinheiro para os outros. Tem um camarada aí que eu admiro muito, né? Chama João Leitão, depois se vocês quiserem ver isso aí. O camarada aí, olha, na vida daquele camarada, só Deus, só precisa de Deus, porque ele tem muito amor pelas pessoas. Ele abraça, ele faz. Ele não tem preconceito com gente. Não tem preconceito. Tem um vídeo dele lá que tem uma mulher sentada numa calçada com uma criança. Ele passa e pergunta para ela assim, olha, você comeu hoje? Ela falou, não.
Ele falou, espera só um pouquinho. Depois ele foi lá, comprou o lanche, trouxe, botou o lanche na calçada, sentou no chão e comeu com ela. Ele me entregou e falou, toma, ele comeu com ela. E as pessoas passaram, foi passando um casal, olhou e falou assim, nossa, mas que ato que você está fazendo? Ele falou para ele, isso aqui é poucas pessoas que fazem, que ele está demonstrando. Mas só que ele faz aquilo ali para receber dinheiro em troca. Sim. Quanto mais ele faz aquilo ali, mais os seus vídeos são vistos e mais ele vai receber. Agora eu não sei o que leva ele a fazer isso no seu coração. Não dá para julgar, né? Ele é daquele jeito ou ele é dissimulado. Sim. Dissimulado. Diante das câmeras eu não conheço. Mas assim, a priori eu quero entender que ele é um camarada que ele ama as pessoas. Sim. Só que ele está agindo por métodos errados. Exato. Porque ele podia fazer isso muito bem, como a Bíblia diz. Dá com a Porque a mão mão direita da esquerda não precisa saber. Mas aqui, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês a respeito disso. Eu estudo essa parte de YouTube. A pessoa que grava um vídeo, para ele ter sucesso na rede social, ele tem que viver daquilo. Entende? Eu já fiz isso. Eu era da construção civil e eu fazia isso aqui em Goiânia. Hoje eu não faço mais, mas eu fazia isso aqui. Eu faço assim, aos poucos, mas eu fazia isso. Eu trabalhava o dia inteirinho, predeiro. Chegava no final de semana, ou toda tarde, costumava fazer isso às tardes, pegava o dinheiro, chegava em casa, tomava banho, ia na padaria, comprava lanche, fazia lanche, ia para o centro de Goiânia e distribuía lanche para as pessoas à noite. Entende? Só que isso eu tirava do meu próprio bolso, e quase sempre eu não tinha condição de fazer isso. Entende? Então, o YouTube é o seguinte, alguns faz para tomar proveito, uns faz porque é dali que sai o dinheiro para ele fazer aquilo que ele está fazendo. Entende? É um sistema que autoalimenta. Né? Agora, se o cara é um bilionário, e agora ele abre um canal no YouTube para mostrar o que ele está fazendo, aí tá errado, porque ele tem fonte suficiente para fazer aquilo sem aparecer. Né? Entende? Ele já tem outras linhas. Então hoje eu dou cesta básica, eu faço um vídeo doando cesta básica. Para mim doar amanhã e depois eu tenho que ter vídeo, porque aí você vai produzir dinheiro para eu poder comprar cesta básica. Ele dá continuidade. Até para outra pessoa também ajudar a se ministrar. Mas é claro que o irmão Edmar está certo nessa colocação, porque tem muitos youtubers, muitas pessoas que fazem para aparecer, para ganhar dinheiro. E o que ele diz também é que não dá para julgar, né? Não dá para julgar. Não dá para saber se o cara está sendo dissimulado, não dá. Agora que o amor do mundo, ele é falho, entendeu? Ele é falho. Porque assim, o mundo, ele diz que ama, né? Nós amamos as criancinhas que estão passando fome lá na Nigéria, em Moçambique, nós amamos, né? Não ama nada, meu amigo, porque a gente gasta muito mais dinheiro fazendo uma Copa do Mundo e uma Olimpíada do que gastando com essas crianças. Você já viu aquele. Não ama nada. Você já viu aquele Dinossonso? Não. Um cara que busca pessoas doentes, pessoas mesmo na pior, Dinossonso. Ele tem um canal no YouTube, depois vocês procuram pra vocês verem. Aquele cara é tremendo, entendeu? E ele tem muito dinheiro, mas ele mostra isso. Por que isso? Para produzir incentivo nas pessoas. Está fazendo bem. Fazendo bem para continuar. E o que é o trabalho que aquele cara faz é o trabalho que o governo deveria fazer e não faz. Muitas pessoas estão necessitadas, muitas pessoas morrendo doentes, doenças raras que aquele cara encontra, e ele leva, com as finanças que ele tem, ele leva e paga o tratamento das pessoas, faz vaquinha naquele site de vaquinha, as pessoas se reúnem, juntam, e assim ele vai ajudando as pessoas. Eu não sei qual é o real sentido do coração dele, mas o que ele faz é muito bonito. Sim. Ajudar o próximo, entendeu? Então é isso, né? Mas o amor do mundo é falho. Aí o que Deus espera de nós? Que a gente não entre nessa onda do mundo. Sim. A gente espera que o amor de Deus seja implantado por Ele no nosso coração. Então a gente abre a porta do coração, permanece nele, Ele coloca o amor como um fruto, e aí a gente sai para fazer o que Ele mandou. Entendeu? O que Ele mandou. É diferente de fazer o que eu quero fazer. Né? Porque, por exemplo, para os diáconos, eles tinham uma função. O Espírito Santo tinha uma função para eles. Para os apóstolos, a função já não era a mesma. Deus não queria que eles estivessem lá envolvidos em distribuir alimentos. Deus queria que eles passassem na porta do templo e curassem, e falassem que o cara levanta e anda, né? Porque a sua fé te salvou, né? Deus queria que eles fossem na casa de um Cornélio da vida e falassem: você é aceito por Jesus, mesmo sendo gentil, você é aceito, né? Então, assim, Deus não queria os apóstolos envolvidos com aquela outra coisa, porque com aquela outra coisa o Espírito Santo já tinha brotado no coração de outros. Por isso que tem que ser do jeito dele, tem que ser o amor que ele implanta e não o amor que eu quero fazer. Olha, Paulo, ontem a gente estudou isso num pequeno grupo sobre esse assunto, e a gente vê que Paulo e os seus companheiros entraram na cidade
E pessoas ali foram transformadas. De que forma? Pessoas estavam aceitando Jesus, pessoas estavam sendo pessoas comuns, passando a ser sacerdotes. Maravilhas estavam acontecendo ali. Só que o Espírito Santo chega e para. Não deixou. Não deixou, peraí. Está acontecendo tudo isso aí, mas está da forma errada. Aí o que eu quero falar com isso? Jesus me chamou. Jesus me chamou, sim, Deus me chamou para fazer a sua obra, mas aí eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. Aí está errado. Independente. Independente. E aí quando Paulo e os seus companheiros começam a fazer do jeito que o Espírito Santo orientou, aí a perseguição chegou. Entende? Sim. Jesus estava aqui para fazer a sua obra e Jesus não andava aqui no mar de maravilhas. Jesus estava fazendo do lado do jeito certo e as perseguições em cima de Jesus foram as maiores que o mundo já viu. Sim. Né? Então o caminho que leva à vida, o caminho que conduz à salvação, o caminho correto, você sempre vai ter uma pedra para você tropeçar. Pode ter certeza disso. Se você é um cristão e a tua vida vai no mar de rosas, sem dificuldade nenhuma, se você não passa dificuldade nessa terra onde quem domina, usurpando, é o inimigo, meu amigo, então você tem alguma coisa errada. Você pode se retratar porque tem alguma coisa errada. A partir do momento que eu e você começar a seguir os princípios bíblicos, nós vamos entender e vamos viver perseguições como nós nunca vimos. Por que tem pessoas que afastam de Deus? Conhece a fé hoje, aí está ali fervoroso e do meio para o fim a gente descobre que essa pessoa já não serve a Deus há muito tempo mais. Não aguenta as perseguições. Já vem encaixotado na cabeça, eu sei, mas Deus não vou passar por tribulações, que nem a história da tribulação. Tiago, sábado, que o pastor falou para ele que filho de Deus não passa por tribulações. Ora, se eu não passo por tribulações, como é que eu vou passar por provações? Não tem lógica. E o Salmo todinho diz que de Davi aqui, que Davi só levantava salvos quando se via tanto atribulados. Né? Então, não Davi não é de Deus. É onde é que fica assim. O homem segundo o coração de Deus. Quando é? Então, olha só, o irmão citou aqui, o Paulo citou uma parte sobre o amor e que a gente tem que buscar dentro da palavra de Deus esse relacionamento para desenvolver esse amor verdadeiro, ou seja, essa obediência a Deus dos seus mandamentos, dos 10 e não só 9 ou só 1. Né? Aí eu lembrei aqui de Romanos capítulo 8, ele nos dá esse entendimento que o irmão Dimar citou aqui, sobre amar as pessoas, aprender aquilo que Jesus ensinou. Porque Romanos capítulo 8, verso 9 vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Olha só, e qual que é o Espírito de Cristo? Isso que o irmão Edmar mostra aqui. Amar ao próximo, cuidar das pessoas, ensinar a palavra de Deus, continuar permanecendo na presença do Senhor, que era isso que Jesus fazia diariamente. Muitas vezes amanhecia o dia, a Bíblia relata que ele amanhecia o dia, às vezes amanhecia o dia na presença de Deus. Sim. Né? Então é dessa forma que a gente vai desenvolver a obediência das guardas, a guarda da lei de Deus, não por uma parte, mas por completo. Você sabe quando a gente fala sobre ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? A Bíblia diz assim que quando Jesus via uma pessoa em sofrimento, ela diz que Jesus ele era movido de compaixão. Eu vi uma vez um pastor ele falando sobre isso aqui, um estudo teológico, o que é mover de compaixão é você sentir na pele o que aquela pessoa está passando. Colocar no lugar daquela pessoa. Colocar no lugar dela. Você sabe que enquanto não houver isso na nossa vida, não vai ter como você fazer algo pelo seu semelhante que esteja de acordo com a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo fala, olha, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando isso passa a fazer parte da minha vida, eu acredito que Porque você não tá é pra você está vendo um cara em necessidade, você vai se colocar no lugar dele. Você está vendo um cara na escuridão, falta de luz na vida dele, você vai se colocar no lugar dele. Você está vendo um cara caminhando no caminho de morte, né? Você vai se colocar no lugar dele. Abrange todas as áreas, né? Eu vi uma coisa muito interessante na televisão, fazer o quê também? No YouTube isso é muito bom. Se você vai olhar. E aí, o apresentador, né, o Ernesto Paglia, ele pegou e falou assim, olha, a gente tem que fazer aos outros aquilo que a gente quer que os outros façam. Isso mesmo! Você sabe, isso ele deve motivar. Um dia eu estava conversando com a das outras e ela falou, mas para quê?
Eu falei, querida, deixa eu falar para você, a gente nunca faz algo esperando que alguém faça para a gente. Você faz pela necessidade do que a pessoa precisa, do que a pessoa necessita. Então, o apóstolo fala assim, então você tem que fazer tipo assim, você faz esperando que alguém faça, não é em troca de que alguém faça. Então faça aí aos outros aquilo que você quer que eles façam para você. Essa é a grande questão. A gente fala assim, eu tenho muita dificuldade em perdoar. Olha só, eu tenho muita dificuldade em perdoar. Só que a gente tem que aprender que as Escrituras ensinam alguma coisa muito importante para a gente. Porque na própria oração que Jesus ensina, ele fala, Pai, perdoa-me. Eu estou pedindo para Deus, me perdoa da mesma forma que eu perdoo o irmão de pai. Quer dizer que se eu perdoo um pouco, Deus também vai perdoar um pouco. E se eu não consigo te perdoar, eu estou falando para Deus, Deus, eu não preciso do teu perdão. Olha só, não é incrível? Você sabe que Deus é muito misericordioso, você sabe por quê? Porque se ele agisse da maneira com que a gente pede, ele estaria. Tá rasgando. Nós não podemos orar para o Pai Nosso. Porque uma vez eu vi um sermão falando sobre a oração do Pai Nosso. Que a pessoa tem um Pai Nosso, porque Cristo foi quem deu para aquele Pai Nosso ali, deixou escrito como é que diz? Como dizer, como uma cobra para nós aprender a orar, né? Então, a pessoa orar, mas dentro do Pai Nosso, tem muitas palavras que a gente vai falar, e se a gente não cumprir, e se Deus não tivesse misericórdia, cumprisse com o que a gente está pedindo, nós estamos ferrados. Na verdade é que a oração do Pai Nosso ela se tornou uma reza. Quando é uma reza, você ora sem ter noção daquilo que você está falando. Só daqui para fora, né? Exatamente. Então, a oração do Pai Nosso, ela pode trazer uma sentença de morte para mim. E é verdade. Pode trazer uma sentença de perdição para mim, entendeu? Verdade. A gente está finalizando, pessoal. Queremos agradecer mais uma vez vocês por aqui. Nós estamos em cima da nossa hora. A gente queria finalizar com vocês uma oração. Pode finalizar, Paulo? Sim. Noivos, Pai bondoso, queremos agradecer ao Senhor pelo seu cuidado, sua bondade e a sua misericórdia. Nesse momento, nós queremos pedir para que o Senhor Deus nos ajude a permanecer no Senhor e quando nós estivermos permanecendo no Senhor, gere amor em nosso coração. Amor pelo nosso semelhante, amor para com o Senhor. Também ajude-nos a transmitir essa mensagem para os nossos irmãos que estarão fazendo a igreja nesse momento. Pedimos essas bênçãos, louvamos o teu nome por esse casal que está aqui junto conosco hoje. E as bênçãos do Senhor recaem sobre a vida deles, sobre a vida dos seus familiares, em nome de Jesus. Amém.